Opa, tudo bem? Você está prestes a assistir um trecho da aula que eu gravei sobre descontos. Nessa aula eu te mostro como aplicá-lo de forma que traga resultado para sua hospedagem, sem que isso se torne um vício para o seu negócio. Se você quiser assistir essa aula completa, basta clicar na janela que vai aparecer no final desse vídeo. Bom proveito! Quando o desconto é aplicado com estratégia, ele tem até outro nome. E agora vocês vão entender por que eu estou falando isso. Quer ver só? Tipo de descontos. Olha o que a gente tem aqui. A gente tem dinâmico, básico, plano de tarifa, campanha, oferta, direcionado e ações de incentivo. É isso mesmo. Isso tudo, no final das contas, no frigir dos ovos, no final do dia, são descontos. Então, o primeiro tipo de descontos, que para quem trabalha no setor de hospedagem, que é o nosso caso, e também que é no caso de empresas de aviação, são os descontos dinâmicos. O que são os descontos dinâmicos? São dois, tá? O primeiro é reserva last minute, que são as reservas de última hora. As reservas que vão acontecer hoje, amanhã, depois de amanhã, as reservas que vão acontecer no curto prazo, tá? Por que se aplica desconto nesses cenários? Porque é uma forma de você estimular o cliente a reservar as diárias que estão ociosas. E das duas, uma. Ou você vai ficar com diária ociosa, ou você baixa o valor da diária para estimular uma demanda, para estimular a pessoa a ficar hospedado ali. Então as reservas last minute são para evitar de ter diárias ociosas, até porque você tem um custo de não receber ninguém ali. Então é melhor você cobrar mais barato do que ficar ocioso, concorda? Então, primeiro tipo de desconto dinâmico é last minute. O segundo tipo são as reservas de antecedência. No inglês é conhecido como early booking, ou seja, as reservas que são realizadas com antecedência. E aí a antecedência pode ser um mês, pode ser 2 meses, pode ser 6 meses. É o tipo de estímulo, de incentivo que você dá para o seu cliente reservar com certa antecedência. Tem anfitriões e administradores que adotam isso, tem outros que não adotam esse tipo de estratégia. Mas esses são os dois tipos de descontos dinâmicos que, pelo menos o de reserva de última hora, eu recomendo e também aplico. Porque uma das piores coisas para quem trabalha com hospedagem é ter diárias ociosas, porque aí a gente está deixando de faturar, tá certo? Primeiro tipo é o desconto dinâmico. Por que tem esse nome dinâmico? Porque são descontos que estão condicionados ao tempo. Como eu te falei, last minute e o de reserva antecipada. Eles não são aplicados num período fixo, eles são aplicados com a variável tempo. E aqui, por exemplo, como eu tenho Channel Manager, gerenciador de canais, eu configurei o last minute para de hoje até os 7 dias. Se no horizonte de 7 dias tiver alguma diária ociosa, eu aplico esse desconto de forma automática, tá certo? Porque isso vai me ajudar a trazer alguma reserva para aquela diária que até então está ociosa, tá certo? Então é dinâmico, o nome é dinâmico por conta dessa variável que está condicionada ao tempo, tá bom? O segundo tipo de desconto é o que eu chamei de básico. O que é o desconto básico? É aquele desconto mais tradicional. Você abre o calendário, dá 10% aqui, dá 15% naquele dia, dá 20% no dia 20 de agosto, enfim. Desconto básico é o que todo mundo está mais acostumado. Você escolhe um dia, um período e dá uma percentagem específica, tá certo? Agora a gente vai entrar nos planos de tarifa. Gente, planos de tarifa. Eu não sei há quanto tempo você me conhece e se você já assistiu algum dos vídeos que eu já produzi aqui no YouTube. Planos de tarifa, eu costumo falar com bastante frequência. Por quê? Porque plano de tarifa, na verdade, é uma das 4 variáveis que compõem a estratégia de precificação. Vamos dar uma rebobinada aqui para, se você não está entendendo o que eu estou falando, a gente ficar na mesma página. Para você precificar a diária da sua acomodação, você tem que levar em consideração 4 pontos, tá? 4 fatores. Primeiro, temporadas e eventos. Você tem que definir as temporadas e os eventos de alta demanda na sua região. Ano Novo, Carnaval, aqui no Rio de Janeiro, Rock in Rio, lá em Blumenau, Oktoberfest, os meses que mais tem procura na sua região e os demais eventos que aumentam a procura por uma acomodação, tá certo? Então, temporadas e eventos é o primeiro fator para você precificar a sua diária. Segundo fator, preço base da diária. O seu imóvel dá para quantos hóspedes? Qual vai ser o preço base? Até quantas pessoas vão pagar o valor X? E quando tiver um hóspede a mais, qual que vai ser o valor incremental que você vai cobrar? R$40, R$50? Enfim, você tem que ter uma estratégia, um plano da tarifa base e a cada hóspede extra você vai cobrar um valor incremental. Por exemplo, eu administro uma casa em Angra dos Reis. Não faz sentido eu cobrar o mesmo valor de 14 pessoas do que de 4 pessoas. Então tem um preço base que eu defini através dos dados, dos indicadores e das métricas, né, que eu registro das reservas que eu recebo, e eu cheguei num valor ótimo.
tá? No caso, eu cobro até 12 hóspedes um valor base e a cada hóspede extra eu cobro um valor de R$50, tá certo? Então essa é a segunda variável para você precificar. Terceira variável para você precificar a sua diária: preços personalizados por dia da semana. Se sábado tem mais procura que terça-feira, por que não cobrar mais caro no sábado e mais barato na terça? De forma a conseguir potencializar os seus rendimentos quando tem uma procura grande e conseguir ocupar a sua acomodação quando tiver uma baixa demanda. Então, através do seu histórico, você consegue identificar quais dias da semana tem mais procura, quais dias da semana tem menos procura, para você ajustar a sua precificação. Esse é o terceiro fator da estratégia de precificação. O quarto fator são os planos de tarifa. O que são os planos de tarifa? As reservas mais vantajosas são as reservas longas. Por quê? Dão menos trabalho e são reservas com valor maior, porque ficam mais tempo. Então, qual é a forma que você tem de estimular os clientes a reservarem reservas mais longas? Você faz preços mais competitivos. Então, se você recebe uma consulta para 3 diárias, o valor da diária vai ser maior do que uma consulta para 10 diárias. Então, planos de tarifa nada mais é do que descontos dependendo da duração da estadia, tá certo? E aí, o que eu recomendo para você? Eu recomendo que você entenda qual é o seu objetivo. Se você tem uma média de estadia de 6 dias, de 5 dias, faça planos de tarifa que estimulem os hóspedes a ficar 7, 8, que aumente a duração média da estadia que o cliente fica na sua acomodação. Então, plano de tarifa, no frigir dos ovos, no final das contas, é uma espécie de desconto, mas é um desconto com estratégia. E é tão importante que eu coloquei dentro da estratégia de precificação. Dentro da estratégia de precificação, uma coisa é o plano de tarifa, que nada menos é do que os descontos. Então, olha só a importância que o desconto tem na hora de precificar as diárias. Às vezes você está dando desconto e você nem sabe, mas os planos de tarifa, que eu recomendo para todo mundo que trabalha com hospedagem, no final das contas a gente está falando de descontos, tá certo? Além disso, a gente tem campanhas, ofertas, desconto direcionado e ação incentivo. E aí só uma observação que é o seguinte: campanha, oferta direcionada e ação incentivo são nomenclaturas que eu tirei da Booking. O que diferencia uma para outra é um detalhezinho, tá? Eu vou dar alguns exemplos e explicar conforme os exemplos, tá? Então vamos lá. Campanha na Booking é uma configuração que você precisa dar um desconto, é uma condição, só que, por exemplo, na Booking é a tal da que ele chama de promoção de férias. Aí a Booking fala assim para você, ó: adote a nossa campanha. Aí tem a opção, promoção de férias. Só que não é promoção por si só. A Booking oferece alguns incentivos extras que aí dão a cara de campanha. O que é campanha? Ela te dá visibilidade em alguns e-mails. Então a Booking, se você adotar essa campanha e der o desconto que a Booking sugere, a Booking envia sua acomodação para vários parceiros. O que mais a Booking faz? Ela manda notificações para possíveis interessados. E além disso, tem algum outro site parceiros que a Booking vai lá e divulga. O que está por trás disso? O que a plataforma pensa? Eu vou criar forma de estimular os clientes que acessam a plataforma atrás de uma acomodação a reservarem. E ela entende o seguinte: os parceiros, os proprietários, administradores, anfitriões que aderem às campanhas são proprietários parceiros, eles querem fazer negócio. Então, o que eu ofereço para eles? Eu dou mais visibilidade, eu boto eles mais em exposição e, em contrapartida, vocês me dão condições melhores para os clientes reservarem. E, no caso, isso é dar desconto. E aí a Booking cria uma configuração que aqui chama campanha para distribuir mais, tá certo? E aí a Booking coloca alguns critérios, como por exemplo, como aqui é promoção de férias, a Booking coloca um intervalo, você tem que dar nesses 4 meses. E aí você tem, além do percentual mínimo de desconto, você tem que aceitar que a promoção vai ser naqueles 4 meses e os hóspedes podem realizar em tais condições, tá? Oferta, no final das contas, quando eu analisei as da Booking, está muito próximo de desconto, tá? Muda pouco. Mas tem uma oferta na Booking que é a seguinte: você pode dar uma diária gratuita se o hóspede reservar tantas. Então, o que a Booking fez? Ela criou um modelo de desconto. Em vez de dar percentagem, se você ficar 10 diárias, você ganha 11. É o pague 2, leve 3, tá? Então, esse é um tipo de oferta específica que a Booking criou, tá certo? Direcionado é interessante. O que acontece? Para mim, o melhor exemplo de direcionado é dar um desconto pelo celular. Então, o que a Booking identificou? Que está tendo uma crescente de reservas, que os clientes estão realizando reservas pelo telefone, pelo celular. E aí, o que a Booking está fazendo com os anfitriões, proprietários, administradores? A Booking está falando o seguinte: olha só, se você aderir a esse desconto, que é direcionado para celular, eu vou te dar mais projeção, o hóspede vai pagar 10% mais barato se fizer a reserva pelo celular. Por isso que aqui é direcionado.
A Booking, às vezes, ela quer entender o comportamento do consumidor, ela traça uma estratégia e o que ela pensa? Eu vou dar mais projeção para os parceiros que aderirem ao que a gente está pensando. E aí ela pode criar um modelo e colocar para aprovação. E aí os proprietários, administradores que quiserem experimentar, ela vai dar mais projeção, dar mais vantagem, tá certo? Então isso é um tipo de desconto direcionado. Então, de direcionado, o melhor exemplo que eu posso trazer para você é o de celular. Eu, por exemplo, as propriedades de Minha Casa Sua Casa estão cadastradas nesse tipo de desconto. Por quê? Porque a Booking dá mais visibilidade, porque está me trazendo reserva, está me trazendo resultado. Então eu entendi que fazia sentido para as minhas acomodações. É uma tendência as pessoas fazerem reserva pelo celular. E o legal é que quando a pessoa está buscando acomodação, além da minha acomodação estar bem ranqueada, ainda tem um selo, uma tagzinha, escrito alguma coisa do tipo, tarifa para celular. E aí, pô, o cliente olha aquilo e aí esse selo, essa tag, é suficiente para chamar a atenção do cliente. E aí, o que o cliente pensa? Pô, essa acomodação tá me dando desconto por fazer pelo celular, ele fica até mais tentado. E tem dado resultado para mim, por isso que eu tô falando para você, tá certo? Então, beleza. Por último, é o que a Booking chama de ações de incentivo. E a característica aqui é o tempo, tá? É o tempo curto. Por quê? A Booking, nesse momento, está com 2 ações de incentivo que eu, sinceramente, não sei se está para todas as acomodações, mas a minha que eu olhei estava cadastrada, porque algumas ações a Booking só dá para alguns parceiros, tá certo? As 2 ações são, nesse momento, oferta relâmpago e oferta por tempo determinado. O que é isso? São promoções com um intervalo de tempo mais curto, coisa de 3 dias, mas que dão uma baita visibilidade, são mais agressivas. A Booking exige que você ofereça um desconto de 30%, 40%. Então o que a Booking pensa? Você está precisando de uma ajuda pontual? A gente deixa você aderir a essas ações. Essas ações têm um tempo curto, você só pode usar de novo depois de tanto tempo, acho que 2 semanas, 1 mês, só que ela vai te dar uma baita visibilidade e como o teu preço vai estar muito mais barato, é batata. Ou seja, Booking te deu visibilidade, você está dando 30%, 40% de desconto. É muito provável que você consiga uma reserva, tá certo? Mas, o que a Booking pensa? Para não queimar esse tipo de ação, você só vai poder fazer num intervalo curto de tempo, tá? Então, uma das 2, por exemplo, é 36 horas que fica ativa. E aí você só vai poder fazer de novo depois de 2 semanas. Então, essas ações de incentivo são coisas mais pontuais, mais agressivas, com mais potencial de retorno. Só que esse potencial de retorno pode não ser o potencial de retorno financeiro que você deseja. E aí que eu vou entrar no nosso próximo ponto. Quando e quanto você deve aplicar desconto, tá? Por quê? Porque aplicar desconto não é sem critério, não é a qualquer custo. Tem que ter uma estratégia, tem que ter um motivo e eu vou trazer para você quando que faz sentido você aplicar, tá certo? Quando e quanto aplicar desconto?